Outubro de 1993. Em São José dos Campos, a batida do martelo de um juiz selou o destino de milhares. A Engenheiros Especializados S.A., a todo-poderosa Engesa, foi oficialmente declarada falida. Do lado de fora dos portões trancados da fábrica, milhares de trabalhadores assombrados se aglomeravam, sem salários, sem rescisão e sem respostas, assistindo impotentes enquanto as máquinas que operaram por décadas eram marcadas para leilão. Como um abismo tão profundo se abriu tão rápido? Apenas alguns anos antes, a Engesa era o titã indiscutível da indústria de defesa do Hemisfério Sul. No seu auge, seus lendários blindados, Cascavel e Urutu, cruzavam os desertos do Oriente Médio, exportados para 40 países e gerando bilhões de dólares em receitas. A fábrica pulsava em 3 turnos ininterruptos, um símbolo vivo do milagre tecnológico brasileiro. Hoje, o silêncio ecoa pelos galpões vazios, substituindo o rugido do aço. Uma dívida de mais de 500 milhões de dólares esmagou a empresa, deixando para trás apenas um protótipo de tanque de guerra coberto de poeira. Como o maior império militar da América Latina, que derrotou as maiores potências mundiais nos testes mais rigorosos do planeta, desmoronou devido a uma única decisão? Como uma empresa que tinha tudo perdeu tudo? Esta é a história da ascensão e da queda trágica da Engesa. Um conto sobre orgulho industrial, uma aposta de 100 milhões de dólares, e como as regras implacáveis da geopolítica global destruíram um sonho nacional e arruinaram milhares de vidas. Para entender a magnitude da queda, é preciso primeiro olhar para as raízes da ascensão. O Brasil das décadas de 1950 e 1960 era um país em ebulição, rasgado por uma ambição fervorosa de modernidade, mas ainda aprisionado por uma infraestrutura precária. No vasto interior do país, o progresso não era medido em quilômetros de asfalto, mas na capacidade de vencer a lama. Estradas de terra vermelha, esburacadas e totalmente intransitáveis durante a estação das chuvas, eram um grande pesadelo logístico nacional. Para a recém-criada estatal petrolífera, a Petrobras, transportar combustível por esse terreno era um desafio diário, custoso e exaustivo. Os caminhões atolavam, os eixos quebravam sob o peso e as entregas vitais paravam no meio do nada. Foi exatamente nesse cenário de dificuldade extrema que a semente da Engesa foi plantada. Não em uma sofisticada prancheta de design militar do governo, mas na necessidade bruta e civil de fazer um caminhão pesado atravessar um atoleiro. Um jovem e brilhante engenheiro chamado José Luiz Whittaker Ribeiro, recém-formado pela Universidade de São Paulo, observou o problema de perto e encontrou uma solução incrivelmente elegante. Junto com outros colegas de engenharia, ele desenvolveu um sistema de suspensão inovador, um eixo traseiro duplo e articulado que logo ficaria conhecido mundialmente como a suspensão boomerang. O conceito era mecanicamente simples, mas na prática revolucionário. Diferente das suspensões rígidas tradicionais da época, o sistema boomerang permitia que as rodas traseiras se movessem de forma independente para cima e para baixo. Isso garantia que todos os pneus mantivessem contato constante com o solo, por mais irregular, esburacado ou lamacento que fosse o terreno. De repente, os caminhões da Petrobras equipados com essa nova tecnologia começaram a cruzar pântanos e estradas destruídas como se estivessem deslizando sobre pavimento firme. A tração era contínua, a estabilidade absoluta. O sucesso retumbante dessa inovação mecânica levou à fundação oficial da Engenheiros Especializados S.A., a Engesa, no ano de 1963. Nos seus primeiros dias, a empresa era essencialmente uma oficina de soluções pesadas para o setor civil, operando em galpões modestos. No entanto, o rugido dos motores, superando a lama do interior do Brasil, logo atrairia a atenção de um cliente muito mais poderoso e com necessidades muito mais urgentes. No início da década de 1960, as Forças Armadas do Brasil operavam com uma frota cansada e obsoleta. Era composta, em grande parte, por sobras da Segunda Guerra Mundial. Caminhões GMC e veículos velhos,
pesados e totalmente inadequados para a geografia acidentada do país. Quando os oficiais do Exército Brasileiro viram o que a suspensão da Ingesa fazia pelos pesados caminhões de petróleo, uma dedução lógica e imediata surgiu. Se aquela mecânica funcionava para transportar combustível no meio do inferno logístico, funcionaria perfeitamente para transportar tropas, munição e artilharia. A Ingesa recebeu então seus primeiros contratos militares para nacionalizar e modernizar a velha frota do Exército. Whittaker e sua equipe instalaram a suspensão bumerangue e novos motores a diesel nos antigos caminhões militares. O resultado foi assombroso. Veículos que antes eram considerados praticamente sucata ganharam uma sobrevida impressionante, apresentando um desempenho off-road que rivalizava com os melhores equipamentos novos de potências estrangeiras. Mas José Luiz Whittaker Ribeiro não era um homem que se contentaria em ser apenas um mecânico glorificado do Exército. Ele era um visionário com uma ambição voraz. Enquanto a fábrica crescia e mudava-se para instalações maiores, Whittaker percebeu que a verdadeira independência industrial não viria de modificar as sobras dos outros países. O Brasil precisava projetar, patentear e construir suas próprias máquinas de guerra a partir do zero. Aproveitando a profunda expertise adquirida com o sistema de tração, a Ingesa começou a desenhar seus próprios veículos blindados. A escolha pelas rodas, em vez das tradicionais e pesadas esteiras de tanque, foi um golpe de mestre estratégico. Blindados sobre rodas eram consideravelmente mais baratos de produzir, infinitamente mais fáceis de manter no campo de batalha, consumiam menos combustível e podiam viajar por longas distâncias em rodovias comuns sem destruir o pavimento. Eram as máquinas perfeitas para patrulhar um país de dimensões continentais. Assim nasceram os primeiros esboços e protótipos de dois gigantes que mudariam para sempre a história da empresa. O EE9 Cascavel, um carro blindado de reconhecimento rápido e armado com um canhão pesado, e o EE11 Urutu, um versátil veículo anfíbio de transporte de pessoal. Quando essas máquinas saíram da linha de montagem e provaram seu valor inquestionável em testes rigorosos, o Exército Brasileiro rapidamente se tornou o cliente principal da Ingesa. A empresa consolidava sua fundação, deixando de ser uma oficina de peças para se erguer como uma autêntica e respeitada montadora de defesa. O chão de fábrica agora vibrava ininterruptamente com o som de grossas chapas de aço sendo cortadas, moldadas e soldadas. O cheiro denso de diesel e metal quente preenchia o ar. A Ingesa havia conquistado o Brasil, garantindo o monopólio virtual do fornecimento de blindados sobre rodas para as forças nacionais. Era um triunfo doméstico espetacular. O orgulho nacional estava no auge. Porém, havia um teto de vidro perigoso que ameaçava sufocar o crescimento da empresa logo em seus primeiros anos de glória. O orçamento militar brasileiro era, historicamente, restrito. O Exército comprava algumas dezenas de veículos por ano, mas a moderna linha de montagem da Ingesa havia sido otimizada para produzir em massa. A capacidade ociosa começou a assombrar os galpões. Para sobreviver, pagar as contas e se transformar no colosso industrial global que Whittaker sonhava, o mercado interno pacífico já não era suficiente. A Ingesa precisava de clientes com orçamentos infinitos. Precisava de nações que não estivessem apenas patrulhando fronteiras calmas, mas que estivessem ativamente dispostas a derramar sangue. A engrenagem da fábrica agora dependia de encontrar um lugar onde o dinheiro jorrasse tão rápido quanto o petróleo. O olhar da diretoria da Ingesa, então, cruzou o oceano. Eles precisavam de um deserto. E, acima de tudo, precisavam de uma guerra. O Oriente Médio, na década de 1970, era um barril de pólvora banhado a ouro negro. Com a eclosão da crise do petróleo, os países árabes viram seus cofres transbordarem com petrodólares da noite para o dia. Essa riqueza recém-descoberta gerou uma sede insaciável por poderio militar. No entanto, o mercado global de armas estava rigidamente dividido pela Guerra Fria. Comprar tanques dos Estados Unidos ou da União Soviética significava muito mais do que assinar um cheque. Significava escolher um lado, submeter-se a embargos surpresa, aceitar conselheiros militares estrangeiros em seu território e ficar à mercê de agendas políticas ditadas em Washington ou Moscou.
Foi exatamente nessa fenda geopolítica que a Ingesa encontrou a sua mina de ouro. O Brasil era uma nação em desenvolvimento, não alinhada aos extremos da Guerra Fria e que praticava uma diplomacia estritamente pragmática e comercial. A Ingesa oferecia exatamente o que os líderes do Oriente Médio desesperadamente queriam: armas letais, eficientes, entregues rapidamente e, crucialmente, sem absolutamente nenhuma exigência ou condição política atrelada. Era uma transação puramente capitalista. Dinheiro por aço. As estrelas desse novo e lucrativo show eram o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu. O Cascavel era uma obra-prima de adequação tática. Um carro blindado sobre rodas, equipado com um poderoso canhão belga ou francês de 90 mm, capaz de perfurar a blindagem da maioria dos tanques da época. O Urutu era seu irmão de transporte, um veículo anfíbio robusto que podia carregar tropas sob fogo cruzado. Ambos eram equipados com a já lendária suspensão Boomerang, que encontrou no deserto o seu habitat perfeito. Enquanto os pesados e complexos tanques soviéticos e americanos atolavam nas dunas finas ou tinham seus frágeis motores destruídos pela areia e pelo calor extremo, os blindados da Ingesa deslizavam sobre as ondulações do deserto com uma agilidade letal. A primeira grande porta se abriu na Líbia, sob o comando de Muammar al-Gaddafi, que comprou centenas de unidades. O desempenho em combate impressionou tanto que o boca a boca entre as nações árabes fez o resto do trabalho de vendas. Mas o verdadeiro divisor de águas, o evento que catapultaria a Ingesa de uma fabricante regional para um gigante global, começou em setembro de 1980, a Guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein precisava de blindados em uma escala industrial para alimentar a máquina de moer carne de seu conflito nas fronteiras. A Engessa estava mais do que pronta para fornecer. O Iraque se tornou o maior e mais fiel cliente da empresa brasileira. Os generais iraquianos adoravam os veículos da Engesa por um motivo surpreendentemente prosaico: a simplicidade. A filosofia de engenharia de José Luiz Whittaker Ribeiro era baseada em usar componentes civis de prateleira sempre que possível. Motores Mercedes-Benz ou Detroit Diesel, transmissões comerciais da Allison. Se um cascavel quebrasse no meio do deserto de Basra, um mecânico de caminhões comum, com ferramentas básicas, poderia consertá-lo. Não havia computadores complexos ou eletrônica delicada para falhar. Era equipamento rústico, barato e implacável. Para atender a demanda astronômica do Iraque e de outros 40 países, a Engesa construiu um complexo industrial colossal em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A fábrica tornou-se uma verdadeira cidade do aço, operando em um ritmo febril e alucinante. Durante a Era de Ouro, a linha de montagem funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, dividida em 3 turnos ininterruptos. A força de trabalho direta saltou para mais de 5.000 operários altamente qualificados, além de gerar dezenas de milhares de empregos indiretos em uma vasta cadeia de fornecedores que se estendia por todo o Brasil. O orgulho dentro dos portões da fábrica era palpável. Homens e mulheres trabalhavam com a certeza de que estavam forjando o ápice da tecnologia nacional. Diariamente, trens de carga e comboios de carretas saíam da fábrica carregados com dezenas de blindados, recém-pintados, com camuflagem de deserto, indo direto para o Porto de Santos, onde navios inteiros eram fretados apenas para levar os produtos da Engesa para o Golfo Pérsico. O dinheiro entrava em torrentes. A empresa faturava centenas de milhões, caminhando rapidamente para a casa dos bilhões de dólares. Whittaker Ribeiro foi coroado pela imprensa internacional como o Tsar das Armas do Terceiro Mundo. Ele viajava o mundo em jatos particulares, recebido com honras de chefe de Estado por príncipes, ditadores e presidentes. A Engesa começou a se comportar não apenas como uma empresa, mas como um império soberano. Com os cofres transbordando petrodólares, a diretoria iniciou uma expansão agressiva, comprando fábricas de munição, empresas de eletrônica e até projetos de helicópteros. No entanto, por trás das cortinas de fumaça do sucesso absoluto,
A letal semente da arrogância corporativa havia sido plantada. A facilidade com que o dinheiro fluía e os elogios constantes dos generais iraquianos criaram um perigoso campo de distorção da realidade dentro da sala de reuniões da Engesa. Eles começaram a acreditar na própria invencibilidade. Acreditavam que o sucesso com veículos leves e baratos, sobre rodas, significava que eles poderiam fazer qualquer coisa, em qualquer escala, desafiando qualquer um. A diretoria sentia que já havia conquistado as planícies e as dunas. Agora eles queriam o trono absoluto da indústria bélica mundial. Mas para sentar à mesa com as superpotências, vender carros blindados sobre rodas não era suficiente. Eles precisavam construir a coroa do poder militar terrestre, um Main Battle Tank, um tanque de guerra principal, pesado e movido a esteiras. Uma máquina que rivalizasse com o melhor que a América e a Europa poderiam oferecer. O que parecia ser o próximo passo lógico em direção à glória eterna, seria, na verdade, o início da mais devastadora e autodestrutiva aposta da história industrial brasileira. No xadrez implacável da indústria bélica global, existe uma linha divisória clara e intransponível entre os meros participantes e os verdadeiros senhores da guerra. A maioria das nações em desenvolvimento contentava-se em produzir munições de baixo calibre, fuzis de infantaria ou, no máximo, veículos blindados leves para patrulhamento interno. Mas há um clube restrito, uma oligarquia exclusiva reservada apenas para as grandes superpotências mundiais. O clube dos fabricantes de Main Battle Tanks, MBTs, os tanques de batalha principais. Construir um MBT pesado, movido a lagartas de aço, com poder de fogo devastador, blindagem de última geração e sistemas eletrônicos de precisão cirúrgica é o teste supremo da capacidade industrial, metalúrgica e tecnológica de uma nação. Era exatamente nesse panteão, ao lado de americanos, britânicos, alemães e soviéticos, que a Engesa, inebriada pelos lucros estratosféricos na guerra Irã-Iraque, decidiu que precisava estar. A oportunidade que despertou essa ambição desmedida surgiu em meados da década de 1980. O Reino da Arábia Saudita, sentado sobre a maior reserva de petróleo do mundo e cada vez mais paranoico com a instabilidade crescente na região do Golfo após a Revolução Iraniana, anunciou uma mega licitação internacional que fez os diretores de defesa de todo o planeta prenderem a respiração. Os sauditas decidiram que era hora de modernizar completamente sua força blindada. Eles procuravam um novo MBT de classe mundial para ser a espinha dorsal de seu exército pelas próximas décadas. Não era uma simples encomenda. Era a promessa do contrato do século. Estima-se que o vencedor forneceria mais de 1.000 unidades, traduzindo-se em bilhões de dólares em receitas imediatas, além de garantir décadas de acordos lucrativos de manutenção, peças de reposição e treinamento militar. Para o presidente e fundador da Engesa, José Luiz Whittaker Ribeiro, essa era a chance de ouro. Vencer na Arábia Saudita não significava apenas uma injeção astronômica de dinheiro. Significava consolidar a Engesa como um titã global inquestionável, alterando para sempre o equilíbrio de poder na indústria de defesa. No entanto, havia um obstáculo colossal e quase absurdo diante dessa ambição cega. A Engesa jamais, em toda a sua história, havia construído um único veículo movido a esteiras. Todo o seu vasto império, toda a sua reputação internacional e sua gigantesca linha de montagem foram erguidos sobre o brilhantismo da suspensão bumerangue e frotas de pneus. Projetar um tanque pesado do zero absoluto significava abandonar a zona de conforto mecânica e mergulhar em um oceano de complexidade tecnológica para o qual eles não possuíam o menor histórico. A lógica corporativa convencional teria ditado que a Engesa focasse na evolução natural de seus blindados sobre rodas, ou, no mínimo, buscasse uma parceria maciça, financiada e garantida pelo governo federal brasileiro para mitigar os imensos riscos de um projeto tão arrojado. Mas a prudência, o cálculo de risco e o conservadorismo já não habitavam os modernos escritórios acarpetados de São José dos Campos. Acreditando piamente no mito da própria invencibilidade e na capacidade quase milagrosa de sua equipe de engenharia,
Whittaker Ribeiro tomou a decisão que selaria o destino da companhia. A Engesa iria construir o tanque. E o faria sozinha, contra tudo e contra todos. Sem nenhuma garantia formal de compra por parte do Exército Brasileiro, que, afogado na terrível crise econômica e inflacionária da década de 80, sequer tinha orçamento para sonhar com máquinas dessa magnitude, a Engesa tomou uma atitude temerária. Decidiu financiar todo o monumental projeto de pesquisa e desenvolvimento inteiramente do próprio bolso. Foi a maior e mais perigosa aposta já vista na história industrial da América Latina. A empresa drenou uma quantia assustadora, ultrapassando a marca dos 100 milhões de dólares de seu próprio caixa. Lucros suados oriundos da venda ininterrupta de urutus e cascavéis no Oriente Médio. E os injetou diretamente na prancheta de desenho do novo monstro. O Rubicão havia sido cruzado, o cordão de segurança fora cortado. A sobrevivência e o futuro de milhares de funcionários agora dependiam, não do que a fábrica já sabia fazer, mas do sucesso de um veículo de lagartas que ainda não passava de um rascunho de papel. O projeto ultra-secreto foi batizado de EET-1 Osório, uma homenagem reverente e carregada de simbolismo ao general Osório, o lendário patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro. Desde o primeiro traço do projeto, os engenheiros sabiam que o relógio seria o inimigo mais cruel que enfrentariam. O cronograma de avaliação da Arábia Saudita era rígido, implacável, e os testes se aproximavam rapidamente. A Engesa não dispunha do luxo de 15 anos para desenvolver, testar exaustivamente e refinar um tanque do zero, como era a prática comum nas potências do hemisfério norte. Para contornar essa escassez de tempo e a ausência de um parque industrial nacional voltado a tecnologias bélicas tão específicas, a equipe técnica optou por uma estratégia arriscadíssima, porém genial: a integração global de sistemas. Em vez de cometer o suicídio industrial de tentar inventar novos motores pesados, canhões balísticos e radares a partir do nada, a Engesa assumiria o papel de arquiteta mestra. Os diretores da empresa viajaram pelo globo com o cofre aberto, selecionando a dedo os melhores, mais avançados e mais comprovados componentes disponíveis no mercado internacional, com o objetivo explícito de fundi-los em um chassi totalmente concebido e fabricado no Brasil. Era o equivalente a montar um complexo Frankenstein de alta tecnologia, mas utilizando apenas peças de alta relojoaria. Para dar vida e fôlego ao colosso de aço, importaram um monumental motor a diesel da fabricante alemã MWM, capaz de urrar no deserto com mais de 1.000 cavalos de potência, perfeitamente acoplado a uma sofisticada transmissão automática da também renomada alemã ZF. A suspensão hidropneumática, elemento essencial para absorver os impactos brutais do terreno e permitir que o tanque atirasse com precisão cirúrgica, mesmo voando em alta velocidade, foi encomendada e desenvolvida em parceria com a britânica Dunlop. Para garantir a letalidade letal do projeto, a Engesa ofereceu 2 configurações de torre e armamento. Uma versão armada com um devastador canhão de cano liso de 120 mm da francesa Diat, o mesmo padrão destrutivo adotado pelas forças da OTAN, e outra versão mais leve equipada com um canhão de 105 mm da britânica Royal Ordnance. Como cérebro digital da máquina, instalaram intrincados sistemas de controle de tiro computadorizado, telêmetros a laser milimétricos e óticas de visão noturna termal, todos de última geração, fornecidos pela holandesa Philips. O verdadeiro feito épico, contudo, ocorreu no suor e nas mesas de desenho dos talentosos engenheiros brasileiros. Eles realizaram o absoluto milagre logístico de fazer com que componentes americanos, alemães, ingleses, holandeses e franceses trabalhassem em harmonia eletrônica e mecânica perfeita dentro de uma carcaça blindada otimizada em São Paulo. Mais impressionante ainda, a Engesa resolveu o grande defeito dos tanques ocidentais concorrentes. Máquinas reverenciadas como o M1 Abrams americano ou o Challenger britânico eram bestas colossais que ultrapassavam facilmente a marca das 60 toneladas, revelando-se excessivamente pesados e desajeitados para as pontes, viadutos e caminhões de transporte logístico da infraestrutura saudita.
O Osório foi cirurgicamente desenhado do zero para ser um lutador implacável, que não passava das 43 toneladas em ordem de combate. Ele detinha o soco devastador e a resistência de um tanque super pesado, mas deslizava com a agilidade tática de um peso médio. Quando os dois primeiros protótipos totalmente funcionais rolaram finalmente para fora dos imensos hangares da Engesa e rasgaram a poeira da pista de testes privada da fábrica, o sentimento coletivo entre os funcionários e diretores era de êxtase absoluto. A silhueta furtiva do Osório era futurista, intimidadora e imponente. Nos ensaios iniciais no interior do Brasil, a máquina demonstrou uma velocidade de aceleração aterradora, uma manobrabilidade impecável e um poder de fogo assustadoramente preciso. O impossível, financiado à custa do próprio sangue da empresa, havia sido construído. A Engesa tinha agora, em suas próprias mãos, indiscutivelmente um dos melhores e mais avançados tanques de guerra que o planeta já vira. Mas os brindes de champanhe no asfalto brasileiro seriam apenas o prelúdio para o verdadeiro julgamento final. Ninguém assina um cheque de vários bilhões de dólares do governo saudita com base em vídeos corporativos e exibições em pistas de fábrica. O orgulho de aço do Brasil teria que ser despachado, cruzar os oceanos e desembarcar no forno impiedoso da Península Arábica. Lá no coração de um dos desertos mais inóspitos e cruéis da Terra, ele não enfrentaria pistas preparadas ou engenheiros complacentes, mas sim dunas escaldantes, tempestades de areia sufocantes e, sobretudo, as máquinas de matar mais mortíferas já criadas pelas potências do primeiro mundo. A aposta mortal de 100 milhões de dólares estava prestes a ser decidida na Arena Saudita. Se o tanque brasileiro saísse vitorioso daquela areia, a Engesa dominaria o mundo nas décadas seguintes. Se falhasse, o peso monumental daquele aço afundaria a empresa para todo o sempre. No verão implacável de 1987, as areias do deserto da Arábia Saudita transformaram-se na arena militar mais vigiada e implacável do planeta. O governo saudita havia organizado o que muitos especialistas em defesa consideravam as Olimpíadas da Morte. Uma série de testes exaustivos e brutais projetados para levar homens e máquinas além do limite do colapso. O objetivo era simples e direto: determinar qual nação forneceria a nova frota de tanques de batalha, principais para o reino. O prêmio, um contrato inicial estimado em mais de 3 bilhões de dólares para a aquisição de centenas de veículos. Quando os gigantes de aço desembarcaram no porto de Jeddah e rolaram para a base de testes, a hierarquia global do poder militar estava em plena exibição. De um lado, a arrogância justificada das superpotências. Os Estados Unidos trouxeram o formidável M1A1 Abrams, uma besta tecnológica impulsionada por um motor de turbina a gás semelhante ao de um jato. O Reino Unido enviou o Challenger-1, famoso por sua blindagem impenetrável de Chobham. A França compareceu com o sofisticado AMX-40. E de forma quase surreal, no meio desses titãs do primeiro mundo, estava o desafiante do terceiro mundo, o EET-1 Osório, ostentando as cores da Engesa e a bandeira do Brasil. Para os adidos militares americanos e europeus, a presença brasileira era vista com um misto de curiosidade condescendente e deboche disfarçado. Na visão deles, a Engesa era competente em fabricar jipes blindados para escaramuças no terceiro mundo, mas tentar competir na categoria dos superpesados era uma piada de mau gosto. Eles acreditavam que o protótipo sul-americano derreteria sob o sol escaldante ou seria destroçado pelas exigências mecânicas dos testes. Ninguém, absolutamente ninguém nas capitais ocidentais, havia se preparado para o choque de realidade que estava prestes a acontecer. O deserto saudita não tem piedade de reputações ou de orçamentos bilionários. Com temperaturas diurnas que frequentemente ultrapassavam os 50 graus Celsius à sombra, e tempestades de areia, cuja poeira fina e abrasiva penetrava como lixa em cada fresta de motor, o ambiente era um moedor de carne de engenharia. Logo nas primeiras semanas de provas de mobilidade extrema e resistência, a hierarquia começou a ruir. O calor infernal cobrou seu preço.
O gigante britânico Challenger 1 sofreu terrivelmente. Seu motor superaqueceu repetidas vezes e seu peso colossal de 62 toneladas fez com que atolasse e se arrastasse nas dunas mais traiçoeiras. O francês AMX-40 apresentou falhas mecânicas frustrantes e rapidamente foi rebaixado para o fim da fila. O americano M1A1 Abrams era indiscutivelmente poderoso, mas seu motor de turbina consumia quantidades obscenas de combustível e sugava a areia do deserto, exigindo manutenção constante e paradas frequentes. Enquanto os pesadelos logísticos assolavam os favoritos, o Osório começou a brilhar com uma intensidade assustadora. Pesando apenas 43 toneladas, o tanque brasileiro flutuava sobre a areia fofa, onde os outros afundavam. Seu motor a diesel MAWM, perfeitamente calibrado para as condições desérticas, roncava ininterruptamente, sem o menor sinal de fadiga térmica. A suspensão hidropneumática permitia que o blindado navegasse pelos terrenos mais acidentados a velocidades superiores a 70 km/h, deixando os observadores sauditas absolutamente perplexos. A piada condescendente havia acabado. O vira-lata sul-americano estava devorando os puros-sangues. A fase de testes de tiro foi o golpe de misericórdia nas ilusões de superioridade do primeiro mundo. Para provar o valor de seus sistemas eletrônicos e estabilizadores de mira, os tanques precisavam engajar alvos estáticos e em movimento a distâncias extremas, frequentemente superiores a 4.000 metros, tudo isso enquanto se deslocavam a toda velocidade sobre terrenos esburacados. Era o teste definitivo de precisão e letalidade. O sistema de controle de fogo integrado pela Engesa funcionou como um relógio suíço blindado. Nos testes noturnos, sob escuridão total, as câmeras termais do Osório localizavam os alvos com nitidez fantasmagórica. O computador calculava o vento, a temperatura da pólvora e o movimento do alvo em frações de segundo. O canhão de 120 milímetros disparava com um trovão ensurdecedor e o aço encontrava o alvo, repetidas e implacáveis vezes. Nos relatórios internos vazados na época, o índice de acerto do Osório superou o do M1A1 Abrams em várias categorias críticas. Além disso, o tanque brasileiro precisava de muito menos tripulação de apoio e infraestrutura de manutenção para continuar lutando. Ao final de meses de testes agonizantes, que incluíram manobras táticas de longa duração e simulações de sobrevivência da tripulação, os oficiais generais das Forças Armadas da Arábia Saudita chegaram a uma conclusão técnica que chocou o establishment da defesa global. Eles compilaram uma lista restrita, short list final. O Challenger e o AMX-40 foram eliminados. Restaram apenas dois competidores na arena: o americano M1A1 Abrams e o brasileiro AT-1 Osório. Mais do que isso, os relatórios técnicos sauditas indicavam uma forte e surpreendente preferência pela máquina da Engesa, considerada a opção mais equilibrada, confiável e economicamente viável de operar a longo prazo. A milhares de quilômetros de distância, no quartel-general de São José dos Campos, a notícia foi recebida com uma euforia indescritível. Champanhe estourou nas salas da diretoria. José Luiz Whittaker Ribeiro e seus engenheiros abraçavam-se, chorando lágrimas de alívio e triunfo absoluto. Eles haviam feito o impossível. Tinham apostado 100 milhões de dólares do próprio bolso contra as maiores superpotências da Terra, nas condições mais extremas imagináveis, e haviam vencido a batalha técnica. A Engesa provou que a inteligência e a ousadia brasileira podiam curvar o aço melhor do que o Pentágono. O sentimento de que o contrato trilionário era apenas uma formalidade burocrática tomou conta da empresa. Eles começaram a planejar expansões ainda maiores, contrataram mais pessoal e encomendaram materiais para iniciar a linha de produção do tanque campeão. Acreditavam que, em um mercado livre, o melhor produto sempre vence. No entanto, a Engesa estava prestes a descobrir, da maneira mais devastadora possível, uma regra não escrita que rege as altas esferas do comércio global de armas. Eles não entenderam que construir o melhor tanque do mundo era apenas 10% do trabalho. Os generais sauditas podiam amar a máquina, podiam implorar por ela nos relatórios,
Mas generais não assinam os cheques de nações soberanas. Políticos e reis assinam. E no tabuleiro de xadrez da geopolítica do Oriente Médio, onde a lealdade é comprada com sangue e proteção militar, a excelência técnica brasileira estava prestes a colidir frontalmente com uma força muito mais destrutiva do que qualquer canhão de 120 mm, o peso esmagador da Casa Branca e do imperialismo diplomático americano. A Ingesa havia ganho a batalha nas areias, mas estava prestes a ser aniquilada nos gabinetes acarpetados de Washington. O ano de 1989 deveria ter sido o ano da consagração definitiva da Ingesa. Com os resultados dos testes no deserto saudita confirmando a superioridade técnica e operacional do ET-1 Osório, a assinatura do contrato do século parecia ser apenas uma questão de trâmites burocráticos. Em São José dos Campos, a vasta linha de montagem já estava sendo psicologicamente e fisicamente readequada para o desafio titânico que se avizinhava. Engenheiros revisavam os últimos detalhes de produção e a diretoria mantinha os ouvidos atentos aos ecos diplomáticos de Riad. O Brasil estava prestes a exportar um tanque de batalha principal para o coração do Oriente Médio, um feito inédito e assombroso para uma nação do Hemisfério Sul. Mas o destino de impérios, tanto militares quanto industriais, raramente é decidido pelas leis da física ou por manuais de engenharia. Ele é forjado no fogo implacável e imprevisível da geopolítica. O primeiro sopro do vento que mudaria a história não veio de Washington nem de Riad, mas de Bagdá. O Iraque, ironicamente o cliente mais antigo, leal e lucrativo da Ingesa, a mesma nação que havia financiado a ascensão da empresa brasileira com compras maciças de cascavéis e urutus durante os anos 80, estava agora afogado em um oceano de dívidas após uma exaustiva década de guerra inútil contra o Irã. Saddam Hussein, precisando desesperadamente de capital fresco e ansiando pelo controle absoluto sobre as ricas reservas de petróleo da região, tomou uma decisão drástica que convulsionaria a ordem global. Na madrugada de 2 de agosto de 1990, colunas blindadas iraquianas cruzaram a fronteira sul e invadiram o minúsculo, porém bilionário, estado do Kuwait. Em questão de horas, a nação foi subjugada militarmente. A comunidade internacional entrou em pânico imediato. Mas em nenhum lugar do mundo o terror foi tão palpável, tão físico e tão urgente quanto na Arábia Saudita. O reino agora compartilhava uma fronteira direta com a formidável e implacável máquina de guerra de Saddam Hussein, que com mais de 1 milhão de soldados experientes e milhares de tanques, parecia faminta por mais conquistas. Os generais sauditas perceberam instantaneamente uma verdade aterrorizante e paralisante. Mesmo que eles assinassem o contrato com a Ingesa naquele exato minuto, e mesmo que centenas dos fantásticos tanques Osório chegassem magicamente ao porto de Jeddah no dia seguinte, as forças armadas do reino não seriam suficientes para deter uma invasão iraquiana em grande escala. Eles não precisavam apenas de um excelente tanque de guerra nacional. Eles enfrentavam uma ameaça existencial. Eles precisavam de um escudo absoluto. Eles precisavam do exército americano. A resposta da Casa Branca foi colossal e imediata. Sob a bandeira da Operação Escudo do Deserto, Desert Shield, os Estados Unidos mobilizaram a maior força militar de coalizão vista desde a Segunda Guerra Mundial. Washington enviou centenas de milhares de soldados, frotas inteiras de porta-aviões, esquadrões de caças e, crucialmente, imensas divisões blindadas, equipadas com o gigante M1A1 Abrams diretamente para o deserto saudita. A mensagem enviada ao mundo era inequívoca. A América protegeria o reino. A América derramaria seu próprio sangue nas dunas para garantir a segurança da casa de saúde e a estabilidade do fluxo contínuo do petróleo global. Para a alta cúpula da Ingesa, assistindo ao desenrolar da crise pelo noticiário internacional no conforto de São Paulo, a maciça movimentação de tropas americanas parecia inicialmente apenas mais um conflito distante, no qual suas armas já haviam operado antes. O que eles não compreenderam naquele instante fatal foi que, no exato momento em que as botas de combate americanas tocaram a areia saudita, o fato de eles possuírem o melhor tanque do mundo
tornou-se irrelevante. Quando a Operação Tempestade do Deserto, Desert Storm, foi deflagrada no início de 1991, o mundo assistiu atônito e em tempo real à aniquilação sistemática e cirúrgica do outrora temido exército iraquiano. Os mesmos blindados M1A1 Abrams americanos que haviam sofrido e atolado contra o Osório nos testes de 1987, agora esmagavam as antigas e obsoletas forças de Saddam com uma facilidade tecnológica assombrosa. A guerra terrestre terminou em questão de meras 100 horas. A Arábia Saudita estava a salvo e os Estados Unidos emergiram da poeira do deserto como a única e indiscutível superpotência hegemônica do planeta. Com a fumaça densa das batalhas ainda pairando sobre os campos de petróleo do Kuwait em chamas, uma nova, silenciosa e brutal negociação começou a portas fechadas. A diplomacia americana não costuma fazer favores de caridade militar em escala global. A proteção incondicional oferecida pela Casa Branca tinha um preço astronômico implícito. Nos corredores gelados do poder em Riad e Washington, estabeleceu-se um entendimento não verbal, mas absolutamente vinculante. Os Estados Unidos haviam gasto bilhões de dólares, deslocado sua logística global e arriscado as vidas de seus jovens cidadãos para proteger o reino saudita da aniquilação. Como taxa de proteção e demonstração tangível de lealdade geopolítica, a Arábia Saudita deveria, obrigatoriamente, atrelar sua infraestrutura de defesa futura ao complexo industrial militar americano. A exaustiva, meticulosa e brilhante avaliação técnica de 1987, onde o leve e ágil tanque brasileiro humilhou os gigantes ocidentais, foi sumariamente engavetada. Os relatórios oficiais que elogiavam a eficiência do motor do Osório, o baixo custo operacional e sua mortífera precisão a laser foram esquecidos no fundo de uma gaveta obscura do Ministério da Defesa Saudita. A decisão não se tratava mais de uma concorrência de engenharia sobre quem tinha o veículo de combate mais eficiente. A decisão vital era sobre garantir que o telefone vermelho em Washington fosse prontamente atendido na próxima vez que um vizinho hostil ameaçasse as fronteiras do reino. O anúncio oficial caiu sobre a Engessa como uma lâmina de guilhotina. O governo da Arábia Saudita declarou formalmente a compra maciça de centenas de tanques M1A1 Abrams dos Estados Unidos, em pacotes contratuais que facilmente ultrapassavam a casa dos 3 bilhões de dólares, abrangendo também manutenção de longo prazo, infraestrutura, treinamento e peças de reposição infinitas. O EET-1 Osório, o vencedor moral, tático e técnico indiscutível da competição mais dura do mundo, foi descartado sem cerimônia ou justificativa. Em São José dos Campos, a notícia não trouxe apenas decepção aos corredores da empresa. Trouxe um pânico gelado, absoluto e existencial. O magnífico castelo de cartas de aço havia desmoronado em um instante. A Engesa havia cometido o pecado capital irreparável da estratégia corporativa. Apostar o futuro inteiro da empresa, todo o seu fluxo de caixa presente e sua própria sobrevivência, em uma única jogada, em um único cliente e em um único produto milionário que não estava testado no mercado aberto. Mais de 100 milhões de dólares do dinheiro sagrado da própria empresa haviam sido incinerados na fogueira da vaidade industrial. Não havia um plano B. A diretoria, em desespero, olhou freneticamente ao redor do globo, buscando outros compradores de última hora para o Osório. Tentaram oferecer o projeto inovador para outros países árabes menores, mas a sombra e a influência militar americana no pós-guerra do Golfo eram avassaladoras. Nenhuma nação aliada ousaria contrariar Washington comprando equipamento primário vital de terceiros não alinhados. Voltaram-se então as atenções para casa, apelando dramaticamente ao governo federal brasileiro e ao Exército Nacional, implorando para que adotassem o tanque e salvassem a honra industrial do país. Mas o Brasil do início dos anos 90 estava mergulhado em um caos fiscal e uma hiperinflação galopante. O governo cortava gastos básicos para manter o país respirando. Comprar dezenas de tanques superpesados de altíssima tecnologia era uma fantasia orçamentária impossível. O exército, com recursos minguados, simplesmente não tinha como pagar a conta
para evitar a asfixia da Engesa. A aposta monumental e romântica de José Luiz Whittaker Ribeiro havia fracassado. A Engesa não havia perdido no campo da engenharia, da inteligência ou da bravura técnica. O Osório era, inquestionavelmente, uma obra-prima da mecânica moderna. Eles haviam perdido porque no jogo brutal e milenar dos senhores da guerra mundiais, não basta construir a espada mais afiada do mundo. É preciso ter o império mais poderoso por trás para obrigar os outros a comprá-la. Sem o contrato saudita, a gigantesca máquina de endividamento da Engesa estava prestes a cobrar o seu preço, e o abismo já olhava diretamente de volta para eles. A perda do contrato do Osório para os americanos foi um golpe psicológico devastador e um rombo financeiro imensurável, mas por si só não seria necessariamente um golpe fatal. Grandes corporações sobrevivem a projetos ambiciosos que fracassam todos os dias, desde que o núcleo do seu negócio principal continue saudável e operante. O verdadeiro desastre, aquele que selaria irrevogavelmente o destino do império de José Luiz Whittaker Ribeiro, foi uma tempestade perfeita e impiedosa que atingiu a empresa de dois flancos simultâneos. Se o deserto saudita roubou o futuro brilhante da Engesa, as cinzas e a destruição do Iraque aniquilaram o seu presente. Quando a Operação Tempestade do Deserto terminou no início de 1991 e o exército de Saddam Hussein recuou em absoluta desgraça, o cenário internacional mudou de forma sísmica. O Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs um embargo econômico total, rigoroso e asfixiante sobre o Iraque. O país árabe estava financeiramente arruinado, com sua infraestrutura bombardeada e suas contas internacionais severamente congeladas. Para o resto do mundo ocidental, isso era justiça geopolítica. Para Engesa, era uma sentença de morte contábil imediata. Durante toda a década de 1980, o Iraque havia sido o cliente vitalício, o parceiro mais fiel e o maior comprador das máquinas blindadas brasileiras. No momento exato em que as sanções da ONU foram aplicadas, o governo iraquiano devia à Engesa uma quantia astronômica, estimada na época em cerca de 200 milhões de dólares. Esse montante bilionário era referente a frotas de cascavéis e urutus, que já haviam sido fabricadas e entregues sob fogo no Oriente Médio, além de vastos estoques de peças de reposição e lucrativos contratos de manutenção contínua. Da noite para o dia, essa fortuna simplesmente transformou-se em pó no deserto. O dinheiro que deveria alimentar o fluxo de caixa da gigante de São José dos Campos, pagar os salários de milhares de operários brasileiros e cobrir os empréstimos bancários colossais, nunca cruzaria o oceano. A matemática financeira da empresa colapsou de forma espetacular. De um lado da balança, havia o buraco negro de mais de 100 milhões de dólares queimados no desenvolvimento independente e mal-sucedido do tanque Osório. Do outro lado, um calote soberano e incontornável de 200 milhões de dólares do seu cliente mais lucrativo. A Engesa, uma empresa que poucos anos antes nadava em rios de petrodólares, de repente viu-se sem liquidez até para comprar as chapas de aço e a tinta necessárias para manter a produção básica. O pânico espalhou-se rapidamente das pranchetas silenciosas de engenharia para os corredores acarpetados do setor financeiro. Os grandes bancos internacionais e nacionais, que durante a Era de Ouro disputavam avidamente o privilégio de financiar as operações expansivas da Engesa e bajulavam seus diretores, mudaram de postura com a frieza implacável e típica do capital. As linhas de crédito foram abruptamente e violentamente cortadas. Os juros sobre as dívidas existentes começaram a se acumular a taxas exorbitantes, alimentados pelo caótico cenário econômico interno do Brasil, que na virada para a década de 1990 enfrentava uma de suas piores crises históricas, mergulhado em uma hiperinflação descontrolada. Desesperado vendo o trabalho de sua vida desmoronar, Whittaker Ribeiro recorreu à sua última cartada política: o governo federal brasileiro em Brasília. Afinal, a Engesa não era apenas mais uma empresa privada no balanço comercial. Era o símbolo máximo do orgulho industrial nacional, uma indústria de base tecnológica e estratégica que havia colocado o Brasil de igual para igual
com as superpotências no disputado mapa-mundi da defesa. A diretoria implorou por um resgate estatal urgente, por empréstimos subsidiados do BNDES para rolar a dívida, ou por encomendas emergenciais maciças do Exército Brasileiro para manter a linha de montagem respirando. Mas o cenário político havia mudado drasticamente. O recém-eleito governo de Fernando Collor de Mello estava focado em uma abertura de mercado abrupta, em políticas neoliberais agressivas de austeridade e na redução drástica da intervenção e dos gastos estatais. Salvar com dinheiro público uma fábrica de armas atolada em dívidas astronômicas, especialmente em um mundo pós-Guerra Fria, onde o mercado global de defesa encolhia rapidamente e os ventos pacíficos sopravam, não estava de forma alguma nos planos do Ministério da Economia. O governo federal lavou as mãos. A Ingesa foi formalmente abandonada à própria sorte, deixada sozinha para sangrar até o fim. Foi então que o peso esmagador e frio das planilhas financeiras de Brasília e Washington começou a cair fisicamente sobre os ombros cansados daqueles que realmente haviam construído a grandeza da Ingesa com suas próprias mãos, os metalúrgicos. O som ensurdecedor e ritmado da gigantesca linha de montagem, antes o símbolo inquestionável da prosperidade ininterrupta do Vale do Paraíba, começou a falhar. Não por falta de genialidade ou capacidade mecânica, mas pela mais pura falta de insumos materiais. Chapas de aço pararam de chegar pelos caminhões. Peças importadas de motores e transmissões ficaram retidas nas alfândegas ou presas nos galpões de dezenas de fornecedores, enfurecidos e não pagos em todo o estado de São Paulo. Os cortes de pessoal começaram como um gotejamento lento e se transformaram em uma hemorragia incontrolável. Primeiro, os lucrativos turnos da noite e da madrugada foram sumariamente extintos. Depois, vieram as primeiras rodadas cruéis de demissões em massa. Homens e mulheres altamente qualificados, que haviam dedicado suas juventudes e seus talentos para transformar pesadas placas de metal em máquinas de guerra que amedrontaram superpotências, recebiam as cartas de demissão em papel barato com um misto de incredulidade e terror. O orgulho inabalável de vestir o macacão com o logotipo da Ingesa transformou-se subitamente no pânico primitivo de não conseguir colocar o pão na mesa no final da semana. Mas a tragédia e a humilhação reais recaíram sobre os milhares de funcionários que permaneceram nos galpões, na esperança cega de que um milagre diplomático ou financeiro acontecesse. Os salários começaram a atrasar sistematicamente. Primeiro por alguns dias de ansiedade, depois semanas tensas, até se tornarem meses cruéis de pagamentos pendentes. Operários veteranos iam trabalhar caminhando ou de bicicleta por falta de dinheiro para a passagem de ônibus, alimentando-se de pequenas doações ou da caridade de familiares. Eles continuavam a operar prensas hidráulicas e máquinas de solda pesadas com o estômago vazio, tentando manter vivas as poucas encomendas civis que restavam, enquanto a mente era assombrada pela iminência da ruína financeira de suas próprias famílias. A gigantesca e cintilante fábrica em São José dos Campos, que outrora pulsava com a energia de mais de 5.000 funcionários e funcionava com o vigor de uma cidade autônoma, foi consumida por uma atmosfera lúgubre, empoeirada e opressivamente silenciosa. Caminhar por aqueles imensos galpões industriais semidesertos era como andar pelas costelas de um leviatã agonizante. A grande engrenagem havia parado. O milagre de engenharia brasileiro, forjado em brilhantismo técnico e suor operário, havia colidido de frente com o inquebrável muro de concreto da realidade econômica global, e o império estava sendo puxado e esmagado para o fundo do abismo pelo seu próprio peso monumental. O colapso de uma megacorporação nunca é apenas uma abstração matemática confinada em balanços contábeis e salas de reuniões blindadas no alto de arranha-céus. Quando um gigante do tamanho e do peso da Ingesa tropeça, o impacto do seu corpo no solo esmaga a vida de milhares de pessoas comuns que sustentavam as suas pernas. Entre 1991 e 1993, a majestosa e colossal fábrica em São José dos Campos, que outrora fora o epicentro cintilante do orgulho tecnológico do Brasil
E a inveja de toda a indústria bélica do Terceiro Mundo transformou-se no palco principal de uma das mais dolorosas e viscerais tragédias trabalhistas da história recente do país. O que antes era um símbolo inquestionável de ascensão social, orgulho patriótico e segurança para milhares de metalúrgicos, agora se convertia em uma prisão de incertezas e desespero sufocante. A rotina diária, que por mais de uma década fora ditada pelo ritmo frenético e lucrativo de 3 turnos ininterruptos e pelo barulho ensurdecedor de prensas e soldas pesadas, foi substituída por uma espera agonizante e silenciosa. O dinheiro da empresa desapareceu. Os salários deixaram de ser pagos. No início, os atrasos vinham disfarçados com a promessa frágil de que se tratava de um mero gargalo de fluxo de caixa passageiro. Meses depois, a diretoria se calou sob um silêncio institucional ensurdecedor. Os operários, muitos dos quais haviam dedicado suas vidas inteiras, suas juventudes e sua saúde aos fornos e às linhas de montagem, viram-se presos em uma armadilha burocrática cruel. Sem o pagamento regular e, pior ainda, sem a homologação formal de suas demissões por parte de uma empresa que já não tinha fundos para arcar com as milionárias rescisões e direitos trabalhistas, os trabalhadores não podiam sequer acessar o seguro-desemprego ou o fundo de garantia. Estavam oficialmente empregados no papel, mas completamente indigentes na realidade das ruas. A paisagem humana nos arredores da grande fábrica mudou drasticamente. Homens orgulhosos, especialistas na montagem de motores a diesel complexos e na usinagem de blindagens balísticas de alta precisão, começaram a vender seus próprios móveis, eletrodomésticos e até mesmo os carros que haviam comprado durante os anos de bonança e horas extras. Tudo apenas para poder colocar o básico de comida na mesa de suas famílias. A solidariedade tornou-se a única moeda com liquidez real. Campanhas de arrecadação de alimentos, como arroz, feijão e leite, começaram a ser organizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos, distribuindo doações na porta da mesma fábrica, que apenas alguns anos antes faturava centenas de milhões de petrodólares e estendia tapetes vermelhos para príncipes árabes. As greves estouraram, porém não eram mais como as paralisações clássicas usadas como ferramentas de negociação por melhores salários ou participação nos lucros. Estas greves eram um grito primitivo de socorro, uma manifestação visceral de sobrevivência humana. Os trabalhadores acamparam diante dos imensos portões de aço, acendendo fogueiras em tambores de óleo nas madrugadas frias do Vale do Paraíba, segurando faixas gastas que imploravam pela intervenção divina ou por um milagre governamental. Marchas de protesto de homens famintos cruzavam a rodovia Presidente Dutra, a principal artéria econômica do Brasil, na esperança desesperada de que o bloqueio do tráfego forçasse as autoridades em Brasília a olharem para a carnificina social que ocorria em São Paulo. Mas o governo federal, agarrado à sua cartilha de austeridade, manteve-se inflexível, argumentando friamente que os cofres públicos não poderiam arcar com o rombo faraônico de uma empresa privada. Para o brilhante corpo de engenheiros da Ingesa, a dor não era apenas a ruína financeira, era também um luto intelectual e profissional absoluto. Homens brilhantes caminhavam como fantasmas pelos corredores agora empoeirados, passando por hangares trancados, onde os protótipos do tanque Osório, as maiores obras-primas de suas vidas e de sua inteligência coletiva, repousavam silenciosamente. As máquinas maravilhosas que haviam humilhado e derrotado as potências ocidentais nos desertos escaldantes agora acumulavam poeira fria, graxa seca e teias de aranha. Ver o ápice absoluto da engenharia nacional ser esquecido, oxidando na escuridão por culpa de apostas geopolíticas desastrosas e calotes internacionais fora do seu controle, foi o golpe de misericórdia no moral de uma geração inteira de tecnocratas e sonhadores. À medida que os agonizantes meses se arrastavam para a fatídica marca de 1993, a infraestrutura física colossal da Ingesa começou a espelhar perfeitamente a morte iminente de sua força de trabalho. A energia elétrica em dezenas de galpões periféricos e setores administrativos foi brutalmente cortada por falta de pagamento. O abastecimento de água foi reduzido ao mínimo essencial de sobrevivência.
O silêncio, um fenômeno antes absolutamente alienígena e impensável naquelas instalações que nunca dormiam, começou a se infiltrar como uma neblina pesada e tóxica. As colossais pontes rolantes amarela, capazes de erguer dezenas de toneladas de aço blindado, como se fossem brinquedos, pairavam agora inertes no teto escuro, parecendo esqueletos fossilizados de bestas metálicas pré-históricas. O processo de paralisação total não foi um evento explosivo, mas um desligamento lento, doloroso e progressivo de sistemas vitais, exatamente como um paciente em fase terminal, cujos órgãos falham um a um em uma cama de UTI. A gigantesca seção de corte a plasma, antes iluminada ininterruptamente por faíscas azuis e brilhantes que cegavam os desavisados, esfriou completamente. As monstruosas estufas de pintura, onde outrora centenas e centenas de veículos cascavéis e urutus recebiam a clássica camuflagem de areia antes de cruzar o Atlântico, foram esvaziadas de sua química e abandonadas às moscas. O chão de fábrica, que antes era mantido sob os mais rígidos e imaculados padrões militares de excelência internacional, começou a ser tomado irremediavelmente pela poeira, pela fuligem decantada e pelo cheiro acre de abandono industrial. As últimas tentativas desesperadas da diretoria de fechar acordos menores, vender peças de reposição acumuladas em estoque ou realizar consertos paliativos de manutenção para os velhos blindados do Exército Brasileiro mostraram-se lamentavelmente insuficientes para manter o gigantesco transatlântico de dívidas flutuando. A matilha de credores farejava sangue na água. Uma legião interminável de bancos estrangeiros implacáveis, bancos estatais sem nenhuma paciência diplomática e dezenas de pequenas fábricas e fornecedores locais, que também estavam quebrando em um brutal efeito dominó, começaram a agir violentamente através das varas cíveis. O pouco patrimônio líquido palpável que restava livre na empresa, indo desde computadores de mesa, projetos de prancheta e mobília de escritório, até tornos mecânicos computadorizados, avaliados em milhões de dólares, começou a ser alvo diário de humilhantes penhoras judiciais. Os advogados da Ingesa lutavam em uma guerra de trincheiras inglória e fútil nos fóruns, tentando adiar o inevitável colapso com liminares frágeis e recursos procrastinatórios. Enquanto isso, a confiança, que é a verdadeira e única moeda invisível que move as engrenagens do capitalismo e da indústria de defesa, havia evaporado. A Ingesa havia se tornado uma marca radioativa. Ninguém queria arriscar um único centavo de associação com o fracasso retumbante do tanque Osório ou ser engolido pelo buraco negro da dívida iraquiana. Finalmente, a corda da tensão financeira atingiu o seu ponto de ruptura biológico e matemático. Sem nenhuma chapa de aço entrando pelos fundos, sem eletricidade para alimentar o maquinário e com uma força de trabalho inteiramente dizimada pela fome e pelo abandono do Estado, a diretoria não teve outra escolha a não ser capitular. Os imensos portões frontais de São José dos Campos, os mesmos portões majestosos pelos quais tantas máquinas de guerra imponentes haviam saído brilhando para conquistar o mundo em triunfo, foram fechados. Desta vez, não era fim de expediente. Pesados e enferrujados cadeados, envoltos em grossas correntes de aço, foram trancados em suas grades frontais. Do lado de fora, a multidão de ex-funcionários derrotados observava através das grades os prédios monumentais e vazios que um dia chamaram de segunda casa. Não havia mais nada a ser fabricado, nada a ser vendido, ninguém a quem recorrer. O outrora império bélico invencível havia sido reduzido ao maior e mais caro mausoléu industrial da América Latina. O fechamento ruidoso daquelas correntes não representava apenas o fim físico de uma fábrica. Marcava o encerramento trágico e definitivo de um capítulo inteiro da história do Brasil. A morte do gigante estava completa. Restava apenas aguardar a certidão de óbito. Em outubro de 1993, a agonia prolongada e sufocante finalmente encontrou o seu termo legal. Em uma sala de tribunal na cidade de São José dos Campos, a batida seca do martelo de um juiz encerrou formal e irreversivelmente a história da Engenheiros Especializados S.A.
A decretação oficial da falência não foi apenas uma fria formalidade burocrática. Foi a certidão de óbito de um dos projetos industriais mais ambiciosos e espetaculares já concebidos no Hemisfério Sul. O Império Bélico, que outrora ditava as regras no mercado global de defesa, que faturava bilhões e negociava de igual para igual com as superpotências mundiais, agora não passava de uma massa falida, um amontoado caótico de dívidas impagáveis, contratos rasgados e ativos congelados judicialmente. O que se seguiu à sentença foi um doloroso e melancólico processo de desmembramento. A gigante de aço foi literalmente fatiada e servida aos seus credores. Os leilões judiciais, organizados para tentar abater uma montanha de dívidas que ultrapassava a marca de $500 milhão, transformaram-se em um espetáculo de pura indignidade para aqueles que haviam construído a empresa. Maquinário pesado de última geração, importado a custos exorbitantes da Europa e dos Estados Unidos durante a era de ouro da companhia, foi arrematado por frações humilhantes de seu valor real. Tornos de controle numérico, prensas hidráulicas monstruosas e pontes rolantes que outrora forjaram a couraça impenetrável do tanque Osório foram vendidos como se fossem sucatas comuns, destinados a fábricas de panelas, galpões logísticos e pequenas manufaturas civis. Propriedades intelectuais, patentes e projetos confidenciais que custaram dezenas de milhões de dólares e anos de pesquisa incessante aos cofres da empresa foram leiloados por valores irrisórios ou simplesmente se perderam para sempre no labirinto jurídico. O majestoso parque industrial, antes um símbolo resplandecente da soberania tecnológica nacional, mantido sob rigoroso sigilo militar, foi invadido por avaliadores frios e compradores oportunistas que caminhavam pelos galpões esvaziados, arrancando tudo o que tinha algum valor comercial imediato. Até as cadeiras de escritório, computadores velhos e as ferramentas manuais pessoais dos operários foram etiquetadas, catalogadas e levadas embora. No entanto, o verdadeiro e mais cruel legado da falência não residia na venda de máquinas a preço de banana, mas na completa e absoluta desolação humana que ela deixou como rastro. Quando a Engesa quebrou definitivamente, milhares de trabalhadores viram os portões se fecharem, não apenas para o seu sustento diário, mas para o seu futuro. As leis trabalhistas, teoricamente projetadas para proteger os mais vulneráveis em momentos de crise, revelaram-se tragicamente impotentes diante de um colapso corporativo daquela magnitude. Com a empresa afundada e sem nenhuma liquidez, os fundos para o pagamento das rescisões contratuais simplesmente não existiam. Homens e mulheres que haviam dedicado 20 ou 30 anos de suas vidas à Engesa, que haviam sacrificado madrugadas, feriados e até mesmo a própria saúde, inalando vapores de solda e poeira de aço na linha de montagem, foram lançados na sarjeta da economia formal, sem um único centavo de indenização. Não havia fundo de garantia, não havia aviso prévio, não havia sequer o reconhecimento financeiro pelos longos meses de salários atrasados que eles já haviam suportado em nome da lealdade à empresa. Especialistas altamente treinados em balística, dinâmica de fluidos e engenharia de suspensão pesada viram-se repentinamente forçados a aceitar subempregos informais, trabalhando como pedreiros, motoristas, vigias noturnos ou vendedores ambulantes, apenas para evitar que suas famílias passassem fome. A humilhação social foi profunda e devastadora. Muitas famílias foram destruídas pela pressão psicológica insuportável da miséria repentina. O Sindicato dos Metalúrgicos tentou travar uma batalha jurídica hercúlea que duraria décadas nos tribunais superiores, buscando bloquear bens pessoais dos antigos diretores e acionistas para tentar garantir as migalhas dos direitos trabalhistas. Mas a justiça brasileira é notoriamente morosa. Para muitos dos velhos operários da Engesa, a justiça nunca chegou a tempo. Centenas deles faleceram de doenças, velhice ou de profunda tristeza antes de ver a cor de qualquer indenização. No centro dessa tragédia monumental, a figura outrora inalcançável de José Luiz Whittaker Ribeiro também viu seu mundo pessoal desmoronar. O gênio da engenharia que a imprensa internacional
Havia coroado como o Tsar das armas do terceiro mundo, o homem que havia jantado com príncipes sauditas e caminhado em tapetes vermelhos nos palácios do Iraque, perdeu não apenas a sua empresa, mas o seu império. Sua ambição desmedida, que havia erguido a Engesa da lama das estradas do interior brasileiro até o topo da cadeia alimentar militar global, foi a mesma força cega que a conduziu em alta velocidade para dentro do abismo. Com o passar dos anos e das décadas, o imenso terreno e as imponentes estruturas da antiga sede em São José dos Campos encontraram, aos poucos, um novo destino. As imensas carcaças de concreto que restaram da massa falida foram, eventualmente, absorvidas e reaproveitadas por outras gigantes industriais da região, notadamente a Embraer, que adquiriu partes substanciais das instalações para expandir a sua própria e bem-sucedida linha de produção aeronáutica. Mas os ecos das esteiras e o rugido dos motores a diesel originais haviam desaparecido para sempre. A essência da Engesa havia sido apagada. A fábrica que um dia prometeu colocar o Brasil no seleto clube das superpotências globais e mudar o equilíbrio de poder no planeta tornou-se apenas um fantasma silencioso. Uma lembrança fria e dolorosa de um sonho megalomaníaco que voou perto demais do sol, derreteu suas asas de aço em um deserto distante e caiu de volta à terra com uma violência inesquecível. Hoje, mais de 3 décadas após o som do martelo do juiz ecoar pelos tribunais de São Paulo, o que resta do formidável império da Engesa não se mede mais em balanços financeiros estratosféricos ou relatórios governamentais de exportação. Mede-se em fragmentos de memória, em cicatrizes sociais e em raras peças de museu. O gigantesco terreno no Vale do Paraíba foi há muito engolido pela marcha implacável do tempo e pelo pragmatismo do capital corporativo. A Embraer e outras empresas de alta tecnologia operam hoje sobre as mesmas fundações de concreto, onde um dia forjaram-se os blindados mais letais e temidos do terceiro mundo. Fisicamente, a Engesa foi apagada do mapa industrial brasileiro, mas a sua sombra continua a pairar pesadamente sobre a história da nação. Se você tiver o raro privilégio de caminhar pelos pátios do Centro de Instrução de Blindados ou de instalações históricas do Exército Brasileiro, poderá se deparar com uma visão que evoca uma profunda e quase paralisante melancolia industrial. Lá, repousando silenciosamente sob os cuidados de militares que reverenciam a sua complexa história, encontram-se os últimos protótipos sobreviventes do EET-1 Osório. A máquina de 43 toneladas de puro aço, que um dia flutuou sobre as dunas do deserto saudita a 70 km/h, humilhando os gigantes bilionários das superpotências globais, agora é apenas uma peça estática de exibição. Seus formidáveis canhões de cano liso de 120 milímetros, projetados com precisão milimétrica para perfurar a blindagem inimiga, jamais dispararam em um campo de batalha real. O Osório tornou-se o fantasma de 100 milhões de dólares. Um monumento majestoso, silencioso e intocável de um futuro alternativo glorioso, onde o Brasil poderia ter se sentado à cabeceira da mesa dos senhores da guerra terrestre. A contemplação física dessa máquina coberta por uma fina camada de poeira nos obriga a confrontar a dura reflexão que a queda da Engesa cravou a fogo na história da indústria militar. A tragédia épica de José Luiz Whittaker Ribeiro não foi, sob nenhuma hipótese, uma falha de engenharia ou uma deficiência de criatividade técnica. Foi, antes de tudo, uma dramática e letal falha de compreensão sobre as engrenagens ocultas que realmente movem o mundo. A Engesa provou de maneira incontestável para o globo que a genialidade brasileira, quando provocada, organizada e financiada, era perfeitamente capaz de curvar o aço e desenvolver tecnologia de ponta em paridade absoluta com o primeiro mundo. Eles construíram o tanque perfeito, mas aprenderam, da forma mais brutal e destrutiva possível, que na implacável indústria global de armas, o melhor produto raramente vence apenas pelos próprios méritos técnicos. A excelência mecânica e a precisão do tiro tornam-se completamente inúteis se não estiverem rigidamente blindadas pelo peso
esmagador da influência diplomática, por alianças geopolíticas inquebráveis e, fundamentalmente, por um Estado-nação disposto a intervir financeiramente para proteger e subsidiar os seus campeões nacionais. Quando o cheque-mate geopolítico ocorreu no deserto, Washington protegeu os seus interesses bélicos com frotas de porta-aviões. Brasília lavou as mãos e alegou contenção de despesas. A Ingesa foi esmagada entre esses dois mundos. Além das máquinas leiloadas e dos dólares perdidos, o verdadeiro custo irrecuperável para o Brasil foi a violenta dispersão de seu capital humano e intelectual. Quando os portões de aço se trancaram em 1993, o país sofreu uma hemorragia de talentos que atrasou sua independência tecnológica militar em décadas. Projetistas especializados em balística avançada, gênios da integração de sistemas complexos e metalúrgicos de elite da suspensão pesada, foram subitamente forçados a migrar para a indústria civil de linha branca, montadoras de automóveis comerciais ou para a dura informalidade. Uma equipe formidável e coesa, que demorou quase 30 anos para ser forjada e aperfeiçoada no calor dos contratos do Oriente Médio, foi desmantelada e espalhada ao vento em questão de meses. O país perdeu irrevogavelmente a capacidade independente de projetar e construir tanques de batalha principais, passando a depender, nas décadas seguintes, da importação de blindados europeus e americanos de segunda mão, como os Leopards alemães e os M60 americanos. Hoje o mito da Ingesa recusa-se a morrer completamente. Ele sobrevive nas conversas saudosistas de velhos engenheiros de cabelos brancos nos bares de São José dos Campos. Homens que ainda guardam com orgulho e amargura, em gavetas de casa, rascunhos de patentes e fotos desbotadas no deserto. Sobrevive também no campo de batalha real. Pelo globo afora, centenas de blindados cascavéis e urutus originais, incrivelmente robustos e de fácil manutenção, ainda hoje operam em linhas de frente de exércitos da África, América do Sul e Oriente Médio. Eles continuam lutando e resistindo, recusando-se a falhar, mesmo muito depois da morte burocrática de seus criadores. A história da Engenheiros Especializados S.A. permanece consagrada como o maior épico industrial da América Latina. Uma crônica deslumbrante e aterradora de genialidade criativa, arrogância corporativa e ambição sem limites. Uma lembrança imortal de que, na alta roda da geopolítica mundial, entre a visão revolucionária de um gênio sonhador e a lição sombria de um colapso monumental, a linha divisória pode ser tão fina, frágil e volátil quanto um grão de areia em uma tempestade no deserto saudita. A queda da Ingesa não é apenas a narrativa de uma fábrica que faliu ou de um tanque de guerra que não foi vendido. É uma dura e implacável lição sobre os limites da ambição corporativa e a ilusão de invencibilidade em um mundo brutalmente interconectado. José Luiz Whittaker Ribeiro construiu um colosso de aço baseado na premissa romântica de que a excelência técnica, por si só, era a garantia suprema do sucesso. Ele acreditou genuinamente que, se a sua brilhante equipe de engenheiros projetasse a melhor máquina de combate do mundo, o mercado global inevitavelmente se curvaria diante dela. Mas a realidade da alta indústria bélica não é um laboratório perfeitamente controlado e não obedece à meritocracia mecânica. É um tabuleiro de xadrez em constante ebulição, onde as regras são escritas com alianças estratégicas, petróleo e influência diplomática. A Ingesa descobriu, ao custo de sua própria existência e da subsistência de milhares de famílias operárias, que ter o melhor produto de forma independente é absolutamente insuficiente quando você está competindo contra o peso político de superpotências e nações soberanas. O trágico fim nas ruas de São José dos Campos nos lembra que as corporações não operam no vácuo. Quando o orgulho desmedido e o excesso de confiança cegam a diretoria para o gerenciamento de riscos vitais, apostando o destino de 5.000 funcionários em uma única jogada de 100 milhões de dólares. E quando o Estado abandona suas indústrias de ponta ao relento inclemente do mercado global, o resultado é a catástrofe estrutural. O tanque Osório permanece no museu como um monumento brilhante,
inquestionável e imponente a genialidade da engenharia brasileira. No entanto, as correntes pesadas e enferrujadas nos portões abandonados da fábrica são o verdadeiro e definitivo legado da empresa. Um lembrete sombrio de que, na guerra geopolítica e nos grandes negócios, não há prêmio de consolação para a bravura, e a conta do orgulho ferido na sala de reuniões é, invariavelmente, paga pelas mãos calejadas daqueles que estão no chão de fábrica. Se esta jornada pelos corredores silenciosos do que um dia foi o maior império bélico da América Latina fez você refletir sobre como o poder, a política e a engenhosidade humana colidem de forma tão dramática, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário abaixo. Você acha que o governo errou ao não resgatar a Engesa no momento de crise? Ou a falência era o único desfecho possível para uma aposta tão imprudente? Curta este vídeo para nos ajudar a trazer à tona mais histórias monumentais esquecidas sob a poeira do tempo. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo documentário.